Aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Essa é uma mensagem de Yang. Sejam todas bem-vindas a mais um episódio do Autoestime-se. Meninas, como é que foi o final de semana de vocês? Conseguiram descansar? Esses dias eu me peguei pensando numa coisa que eu escuto com muita frequência e eu também falo com muita frequência. Eu estou cansada. Mesmo após um final de semana de descanso, eu ainda continuo cansada. E quase sempre, quando alguém fala isso pra mim, a primeira coisa que vem à cabeça é: poxa, então descansa mais, né? Dorme mais, para um pouco, tira férias. Mas será que toda mulher que tá cansada está realmente precisando descansar? Fisicamente? Ou será que elas estão emocionalmente exaustas por sustentar a vida como levam? Porque existe um tipo de cansaço, gente, que o sono não resolve. Vocês concordam comigo? Eu comecei a perceber isso em mim, sabe? Mesmo diminuindo o ritmo, mesmo parando de atender, eu ainda me sentia cansada. E não era o corpo, era como se a mente não conseguisse desligar completamente, sabe? Como se existisse uma atenção silenciosa funcionando o tempo inteiro. E na psicanálise existe uma coisa muito interessante. O ser humano, ele não se cansa apenas pelo que faz. Ele também se cansa pelo que sustenta internamente. Pelos conflitos que não percebe, pelas cobranças que normalizou, pela necessidade constante de controle, pelo excesso de vigilância emocional. E talvez muitas de nós estejamos vivendo exatamente assim, apenas funcionando, cumprindo rotina, dando conta, mas profundamente cansadas de precisar sustentar tantas versões de si mesmas. Então é a mulher equilibrada, a mãe presente, a profissional eficiente, a esposa disponível, a mulher bonita, a mulher organizada, a mulher emocionalmente forte. Gente, é tanta coisa. E o problema é que a gente nem sabe mais como relaxar emocionalmente. O corpo até senta, mas a mente continua num estado de alerta, pensando no dia seguinte, no que esqueceu, no que precisa resolver, no que ainda não fez suficientemente bem. E isso vai criando um esgotamento muito silencioso. Não é um cansaço dramático, é um cansaço constante. É uma sensação de peso interno. Não é como se você tivesse acabado uma maratona e que você está cansada, né? Que você acabou de fazer uma corrida ou um treino muito intenso. Aquele cansaço é pontual. É um cansaço que nunca sai. É aquela coisa, aquela pedrinha no sapato que a gente não tira. Vocês estão me entendendo? É como se a vida nunca desacelerasse. E eu acho que aqui cabe uma pergunta. Desde quando viver cansada virou normal pra gente? Me responde. Desde quando viver cansada se normalizou pra você? Eu vejo muitas mulheres tentando resolver a exaustão emocional apenas com o descanso do corpo, mas às vezes o que tá cansando não é a rotina, gente, é a forma como a gente se relaciona com a própria vida. É a autocobrança, é a culpa, é a necessidade de controle, é a incapacidade de simplesmente parar sem sentir, deve estar produzindo o tempo todo. E eu me identifiquei com isso em muitos momentos. Porque eu gosto de rotina, eu gosto de disciplina, eu gosto de organização. Mas eu precisei perceber quando isso vinha de presença e quando vinha de ansiedade, porque existe uma diferença. Tem uma disciplina que organiza a vida e é maravilhosa. É essa que eu amo. Mas também tem aquela disciplina que vira uma tentativa de controle do caos interno. E é aí que está o ponto. Maturidade emocional talvez seja justamente conseguir perceber isso. Perceber quando você está vivendo e quando apenas está tentando sobreviver de forma eficiente. Hoje, eu entendo que o descanso verdadeiro não é só dormir, é diminuir o ruído interno, é calar aquela voz que não para de falar na nossa cabeça, sabe? Aquela cobrança, você não fez, você não conseguiu, não, você atrasou, você não. Manda ela calar a boca, assim, bem sem educação mesmo. É não viver em guerra consigo mesma, é conseguir existir sem estar o tempo inteiro tentando compensar ou provar, ou controlar alguma coisa. E talvez por isso a gente esteja tão cansada, mesmo quando a gente tira férias, mesmo quando a gente acaba de passar por um final de semana tranquilo. Então agora eu quero deixar uma pergunta para você, para essa semana. E aí talvez a pergunta não seja: como que eu descanso mais? Como que eu faço para descansar? E sim, o que dentro de mim nunca relaxa. Consegue responder essa? Bom, te desejo uma ótima semana. Dúvidas, feedbacks são sempre bem-vindos. Se você ainda não avaliou o podcast,
coloca lá em avaliar, dá 5 estrelinhas, já me segue para você não perder nenhum conteúdo. Encaminha essa mensagem para outras amigas no grupo de WhatsApp. Vamos espalhar conteúdos bons, conteúdos que agreguem na vida das pessoas, tá bom? Um beijo, ótima semana.